Graça e paz, guerreiros do Senhor. Vou começar uma série aqui com vocês chamada Hineni Adonai. Nós vamos entender o que é esse Hineni, que Isaías ele fala lá no capítulo 6 do seu livro, do livro de Isaías. Vamos ler aqui a Bíblia, né? Em Isaías capítulo 6. Eu vou ler o primeiro versículo aqui e a gente vai entender o que é esse Hineni Adonai. O que significa Hineni Adonai e o que nós, nos tempos atuais, nos tempos em quais vivemos hoje, com esse mundo como está, e desde a época de Isaías, nós deveríamos ter de consciência de ter esse Hineni Adonai em nossas vidas. Aqui no capítulo 6 de Isaías, ele já tinha proferido algumas coisas, de algumas visões que ele teve, desde o capítulo 1 até o fim do capítulo 5. E no capítulo 6 ele diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Assim, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Olha que lindo. Que visão majestosa, né? Isaías viu aqui esses serafins aqui, que são anjos, né? E eles proclamavam diante do Senhor, dizendo que ele era santo, santo, e que toda a terra estava cheia da sua glória. Olha só que lindo. É o Senhor dos exércitos, né? Ou seja, um Deus de exército, um todo-poderoso, o grande El Shaddai. E aí ele continua assim: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Presta atenção, às vezes você acorda orando, buscando a Deus, falando com Deus, ali na sua intimidade, você começa a pedir algo, e aí você vai para o seu dia, ou você vai para a sua meditação bíblica e começa a orar, e você não presta atenção nos detalhes que Deus está falando com você. A oração ela é uma conversa, é você conversando com Deus. Então naquele momento ele está conversando. Quando você conversa com um amigo, por mais que seja aquele amigo que você sabe que ele vai te ouvir, que você vai desabafar mesmo e ele vai te ouvir, ele fala alguma coisa. Nem que seja no final, conta comigo, mas ele vai falar alguma coisa. Ele não vai ouvir você 2 horas de lamúria e falar, dá um tapinha nas suas costas e beleza, vai, tchau, boa noite. Não vai fazer isso. Ele vai te falar alguma coisa, ele vai te dar um conselho, ele vai te direcionar, ele vai falar, conta comigo, ele vai falar assim, cara, eu não sei o que te falar, não sei como te orientar, mas eu sou teu amigo, eu tô aqui. Ele vai te falar alguma coisa. Então toda conversa, por mais que uma pessoa fale mais, mas as duas conversam, elas falam. Então oração é uma conversa entre o homem e Deus. É uma oração, é uma conversa entre o homem e Deus. E aqui, hoje pela manhã eu orando, e não sei porquê, eu tava assim, Deus, tu és a porta, Jesus. E dentro da minha oração ali, eu falava, Deus, eu preciso abrir essa porta, eu preciso entrar, e eu preciso entender essa porta. E eu não sei, mas a minha oração hoje era essa, sobre essa porta. E aqui, dentro da minha meditação bíblica de Lucas, e eu vou falar sobre Lucas ainda, e eu tô te voltando aqui, porque olha só o que o Senhor diz. O som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Quando se fala cheio de fumaça, é que a glória do Senhor encheu aquele lugar. Então gritei, ai de mim. E aqui tem uma exclamação, então ele gritou mesmo. Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E ele colocou o Rei com letra maiúscula porque é o Rei dos reis. Olha só, Isaías aqui nesse momento ele confessa o quê? O seu pecado. Eu sou um homem de lábios impuros. O que seria isso, um homem de lábio impuro? Que xinga, que fala mal dos outros, que é fofoqueiro? Não sei. Mas é um lábio impuro. Muitos de nós, ao conhecermos a palavra de Deus, ao nos encontrarmos com Jesus, com a sua palavra, nós às vezes falamos assim, mas eu não dá certo, eu não tenho, não é pra mim, eu vou perecer,
Eu já fiz muita coisa errada, eu já pratiquei muitas coisas erradas e não tem saída para mim. E aí o Senhor, Ele quer você. Não existe eu não tenho chance, ou eu não tenho saída, eu já fiz muita coisa errada. Olha o que Isaías fala aqui, ele diz que é um homem de lábios impuros, ele não se viu digno de ver o que ele viu, ele não se viu digno de estar diante da presença do Senhor. E isso é o ponto. Nós precisamos entender que nós nunca seremos dignos de estar na presença de Deus. Mesmo que façamos o que quer que seja, gente, nós nunca seremos dignos de estar na presença do Senhor. E Isaías, ele entendeu isso. Ele falou, ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios. E logo, aí no versículo 6 diz assim, ó, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja isto, tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quando o santo toca no profano, ele santifica. Quando o santo dos santos toca no profano, não existe o que subsiste. Mas é quando o santo dos santos toca no profano. Aqui está falando de pessoas. E Isaías foi purificado, ele disse, o seu pecado será perdoado. Então não importa o que você fez. Existe uma porta chamada Jesus. E você precisa entrar por ela. E quando nós entramos por essa porta, tudo que fica para trás é perdoado. É como que você passou um dia de trabalho, um dia pesado da sua vida, no seu trabalho, ou sei lá, você saiu de casa e o dia foi pesado. E quando você volta, que você abre a porta da sua casa, que você entra, é como se tudo ficou para trás. E ali você entra no banheiro, toma um banho, relaxa, troca de roupa e a sua família está ali. E como se nada tivesse acontecido, está tudo bem. Você está com a sua família, você senta na mesa, você come. Então é isso que o Senhor quer de você. Esquece, deixa tudo para trás. Tá perdoado. As pessoas, elas não vão esquecer o que você fez, se você mentiu, se você enganou, se você roubou, se você matou, se você prostituiu, não importa o que você fez. As pessoas, elas não vão esquecer, porque isso é o ser humano. Se você fez alguma coisa de errado, se você foi um grande mentiroso, na primeira oportunidade vão te acusar de mentira novamente. Se você foi um ladrão, na primeira oportunidade vão achar que foi você que roubou. Se você traiu, na primeira oportunidade vão achar que foi você que traiu novamente. Mas o Senhor não. Ele já jogou no lago do esquecimento. Foi perdoado. Ó, a culpa será removida. Se for removida, ela não está lá mais. Ela não existe mais. Ela foi removida. Ela não existe. Então o seu pecado, ele foi perdoado. Ele foi perdoado. Não existe mais. E quem enviarei? Aí olha só. Depois que isso acontece, o Senhor diz o seguinte, então ouvi a voz do Senhor clamando. É o Senhor clamando. Quem enviarei e quem irá por nós? Olha só. Quem enviarei e quem irá por nós? Meu Deus. O Senhor aqui clamando quem ele tem que enviar e quem vai vir por nós. E aí, Isaías continua e fala assim, ó. Eu respondi, Hineni Adonai, envia-me a mim, Senhor. Hineni Adonai, na sua Bíblia está escrito, eis-me aqui, Senhor. Hineni significa, eis-me aqui. Eu respondi, Hineni Adonai, eis-me aqui. E eu quero dizer para vocês o seguinte, mesmo diante dessa situação de pecado, na mesma hora, como ele se sentiu puro, ele foi purificado, na mesma hora, ele já se sentiu pronto para ir pelo Senhor. E às vezes a gente se converte, às vezes a gente tem um encontro com Jesus, fala, eu confessei Jesus, eu me batizei, eu até já estou ceando, mas eu não estou preparado para evangelizar, eu não estou preparado para ir, eu não estou preparado para pregar, eu não estou preparado. Isaías, ele percebeu que a partir do momento que a impureza, o pecado, que o passado ficou para trás, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, a partir do momento que você confessa, a partir do momento que você
crê que Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida, você abre essa porta e você entra. E não importa o que passou, não importa. Fecha essa porta. Por isso que não importa. Não importa. Fecha a porta do passado e abre a porta do presente que Jesus te dá. E entra por ela e esqueça, não importa. O que já aconteceu com você, não importa se você já foi abusado, não importa se você já foi de alguma forma ofendido, não importa se de alguma forma aconteceu algo contigo, não importa. Entra nessa porta que Jesus abriu para você. Entra nessa porta e Ele quer mudar a sua vida. Ele quer fazer de você hoje um evangelista, um ganhador de vida, uma pessoa transformada e mudada. E só quer que você fala, Hineni Adonai, eis-me aqui, Senhor. E eu respondi, eis-me aqui, Senhor. E eu quero dizer que nesse momento, inocentemente, Isaías diz, eis-me aqui, Senhor. Porém, ele não entendia a grandeza do clamor de Deus. Ele não entendia a grandeza do clamor de Deus. Que Deus diz assim, ó. Então ouvi a voz do Senhor e clamando, quem enviarei e quem irá por nós? Gente, é alguém que tem que ir por Deus, gente. Que tem que ir pelos anjos, por nós, pelo Espírito, pelo próprio Cristo que estava lá no céu. O grande Deus, o grande eu sou. Isaías inocentemente diz Hineni aqui. E ele se prontificou e disse, beleza, você está pronto, eu vou te mandar, eu vou te enviar. Mas não era para cumprir o clamor de Deus, mas para cumprir algo que ele precisava que cumprisse naquele momento. E aí ele diz no versículo 9, ele disse, vai diga a este povo, esteja sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo, jamais percebam. Tornei insensíveis o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. E aqui começa uma série de profecias, outros profetas, e o povo é exilado, e o povo volta, e tem a revolta dos Macabeus, e tem Israel, Jerusalém, blá blá blá. Tem toda essa história toda que não é o cumprimento do clamor. Isaías, ele serviu a Deus. Ele cumpriu o id dele. Ele cumpriu o que ele se propôs aqui, ó. Hineni Adonai, envia-me a mim, Senhor. Então me envia, o Senhor está clamando por alguém para enviar por vocês, envia-me. Deus viu a prontidão dele, o Hineni verdadeiro, porque essa palavra Hineni, ela é forte. Ela não é só assim, eu tô aqui, pode me usar, não. Não é o chefe falando assim, quem vai levar ali esse produto? Eu vou. Não é só assim, é Hineni, tipo, eu tô pronto, eu tô preparado, eu quero te servir. Esse é o Hineni. E aí Isaías cumpriu a sua missão. Só que esse clamor, então ouvi a voz do Senhor, clamando, quem enviarei e quem há de ir por nós? Não poderia ser cumprido por Isaías, porque esse clamor é uma porta que todos poderiam entrar e ter a mesma experiência que Isaías. Ser um homem de lábios impuros, ser uma pessoa que habita no meio de impuros lábios e ter a sua vida transformada, renovada, restaurada e a mente renovada. Ele mudou completamente a vida e aqui ele virou um profeta, proclamando a todo o povo de Israel. Então a única pessoa que poderia vir em lugar aqui deles, aqui, que poderia ir por eles, chama-se Yahvé, chama-se Deus, chama-se o próprio Cristo que veio por nós, que veio para nós, que veio ser essa porta, a única porta que pode abrir e nos dar acesso direto ao Pai. É a única porta que, quando Jesus morreu naquela cruz, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo, porque a relação entre Deus e o homem foi feita novamente. Foi restaurada. E agora a gente vai para Lucas, capítulo 12. Porque Isaías cumpriu ali o Hineni dele. Só que Jesus tinha que cumprir o Hineni dele para esse clamor deles lá atrás ser cumprido. Era o clamor de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, que quem poderia vir por eles? E Jesus falou, eu vou. Eu vou porque só alguém como eu pode ir, morrer e dar acesso para eles de volta. Um ser humano não consegue. É como aquele cabrito que é sacrificado ali e ele torna a ser sacrificado no ano seguinte, ele torna a ser sacrificado de novo, aquele cordeiro. E eu vou ser um cordeiro que serei sacrificado apenas uma vez e valerá eternamente. E aí, no capítulo 12, no versículo 1 de Lucas diz, nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente a seus discípulos. Preste atenção.
Jesus começou a falar, a multidão se apertava. É como nós vemos hoje nas igrejas. O cristão evangélico cresceu muito no Brasil, cresceu. Mas Jesus tem falado com os seus discípulos. Não adianta ter uma igreja cheia, não adianta ter milhares e milhões de pessoas dentro das igrejas evangélicas no Brasil inteiro. Muitas delas são apenas espectadores e não discípulos. É o joio e o trigo, e um dia será separado. E ele continua dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é hipocrisia. O que era a hipocrisia? Eles falavam que não viviam, cobravam que não cumpriam. Então, a partir do momento que você encontra Jesus, vem uma tenaz sobre a tua boca, você é purificado. Você entrou nessa porta, o pecado foi perdoado, você não pode mais voltar atrás. Mesmo que as pessoas elas vão continuar a acontecer uma coisa que era o que você fazia. Ah, foi você. Mesmo que não tenha sido, não tem problema. Você vai continuar manchado. Tomé até hoje é tido. Ah, quem é o cheio de dúvida? Tomé. Até hoje você fala, quando alguém está dando, você fala, esse é o Tomé. Para, Tomé. Tomé foi eternamente um duvidoso, parou de ser discípulo, não foi para o céu? Não, continuou sendo discípulo, virou discípulo. Proclamou o evangelho com os discípulos, mas até hoje é lembrado pelo seu passado. É lembrado pelo que ele fez de errado, pelo que ele pecou, pelo que... Pedro até hoje é lembrado pelas 3 vezes que negou Jesus, mas muitas das vezes a gente esquece que ele foi o pilar da igreja. Então não importa como vão te olhar ou como vão olhar para o seu passado, o que importa é como Deus te vê hoje. E ele diz... E ele continua aqui no versículo 4. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Sabe quem é esse que você deve temer? O diabo. Não. Não é o diabo. É o homem. O homem pode matar o seu corpo, mas não pode te levar ao inferno. O diabo, ele não pode matar o seu corpo. Ele não pode te levar ao inferno. Ele não pode nem te tocar. Pois é, ele não pode. A não ser que você o convide. Esse que pode te levar ao inferno chama-se Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Como assim? Então eu vou ter medo de Deus porque ele pode me levar ao inferno? Não, não é medo, é temor. Temor é respeito. Temor é você entender que ele é quem você não pode ferir. E ele continua aqui mais embaixo, ele até fala, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, aqui no versículo 10. Porque é esse que você tem que temer. Tema a Deus. Tema ao Espírito Santo. E não a homens, ao demônio. Para de ficar com medo do diabo. O diabo já foi derrotado na cruz. E no versículo 3 ele diz assim, alguém da multidão lhe disse, mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Olha só, que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei, Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O que tem tudo a ver isso aqui? As pessoas elas estão preocupadas com a vida nessa vida, com a ganância dos bens, das posses. E a sua vida ela é totalmente pensada, regida, orquestrada, planejada dentro de faculdade, profissão, bens pessoais, amoroso e tudo mais. Tudo voltado dentro desse contexto. E o que acontece? Ela se perde do real propósito. Diz, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus.
você precisa entender que a partir do momento que o evangelho, as boas novas, o evangelho de Cristo, que o evangelho significa boas novas, então o evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo chega até você e que você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, você muda de vida e o evangelho de fato te alcança, você é transformado, restaurado e renovado por ele. Então a sua vida precisa ser mudada, a sua vida precisa ser transformada, a sua vida precisa ser restaurada, não pode ser eu mesmo, você não pode ser a mesma pessoa. Tem que ser mudado, tem que ser transformado, tudo tem que ser alterado na sua vida. E as paixões desse mundo tem que ser mudadas. A gente busca muito as riquezas, a gente busca... Não estou dizendo aqui que você não pode ter condições financeiras de casa, de carro, ou de um bom trabalho, de um emprego, de poder viajar, desfrutar com a sua família. Mas eu estou dizendo aonde está o teu coração, onde está a tua força, onde está o teu empenho para com Deus. E quando a gente tem o nosso empenho para com Deus, a gente entende. E quando você é alcançado e entende esse Hineni, eis-me aqui. Eis-me aqui. Pedro, os discípulos falam assim, ó Jesus, nós abandonamos tudo. Nós queimamos os nossos barcos, nós deixamos para trás tudo que nós tínhamos. E o que a gente vai ter agora com o Senhor? Então, enquanto o cristão, discípulo, porque tinha uma multidão que pisava uma na outra, tá vendo? Olha só, vou voltar aqui no versículo 1. Nesse meio tempo, todos se juntando uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de se atropelarem umas às outras. As pessoas se atropelam umas às outras. Seja do mundo, seja dentro da igreja, elas se atropelam umas nas outras, com mentiras, com calúnias, com briga, com dissensões, com casamentos que não dão certo porque elas se atropelam. Porque elas não são discípulos, elas não mudaram de vida, elas não transformaram a sua vida, elas não abandonaram o seu eu, elas não abandonaram a sua vida passada, a sua vida terrena, por um Cristo que morreu por eles. Atenais, de fato, não purificou a sua vida e ele não entrou por essa porta. Porque depois que ele fala dessa multidão que se atropela, Jesus começou a falar primeiramente aos discípulos. Porque quando Jesus fala primeiramente aos discípulos, eles entendem, eles ouvem. Essa multidão que se atropela é igual àquela multidão que Isaías pregava e eles ouviam, mas não entendiam. Eles sentiam no coração, mas voltavam para casa e tudo era em vão. Então você precisa entender que quando você fala Hineni Adonai, você está falando para o grande Adonai o seguinte: eis-me aqui, eu estou pronto, eu estou preparado para vender tudo e dar aos pobres te seguir, eu estou preparado a usar as minhas riquezas para ti e não viver uma vida de ganância, preocupado se o meu irmão vai separar os bens, preocupado se eu vou ganhar muito, se eu vou ter muito. Não quer dizer, volta a dizer, que você não possa ter bens, mas quer dizer aonde está o teu coração. Você está dividindo o pão? Ou você está preocupado se amanhã você vai ter? Porque se eu tenho pão suficiente para hoje e amanhã, mas hoje alguém está com fome, eu não vou dar, porque senão amanhã eu vou ficar com fome. Ou você alimenta hoje essa pessoa, porque amanhã o Deus grande todo-poderoso vai te prover. Porque se você continuar lendo, ele fala as aves do céu. Nesse mesmo capítulo 12, ele fala as aves dos céus. Elas não semeiam nem plantam, mas o Senhor as alimenta. O Senhor as veste. Diz que os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como eles. Aonde está o teu coração? Você de fato disse Hineni Adonai? Ou só, eu quero. Em versículo 35, estejam prontos para servir e conservem acesa as suas candeias, como aqueles que esperam como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Até lembra das 10 virgens, né? Das 10 moças que esperavam para o casamento e 5 estavam prudentes e 5 nécias. Porque não estavam com as suas lâmpadas acesas, não tinha óleo suficiente. E quando fala de óleo na palavra, fala de Espírito Santo, fala de presença de Deus. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, conservem acesas as suas lamparinas. Você precisa ter as suas lamparinas acesas, as suas candeias acesas. E como é que você acende com óleo? E como é que você mantém o óleo colocando óleo novamente? E como é que nós espiritualmente estamos cheios de óleo? Estando com a presença do Espírito Santo o tempo inteiro conosco. É a vida de Deus o tempo todo conosco. A palavra de Deus o tempo inteiro conosco. Se alimentando da palavra o tempo inteiro. E ele continua.
para que quando, como casamento, né? Para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Olha a porta novamente aqui. Ele quer abrir a porta para você, mas você precisa bater, você precisa querer, você precisa entrar. E quando você entra, você não está mais lá fora, você está dentro. Então, se você está dentro e não está fora, você não pode mais viver as coisas de fora, as coisas do mundo, e começar a viver as coisas de Deus e as coisas espirituais mesmo. A gente começou a falar, tá espiritualizando demais. Você está muito espiritual. Seja muito espiritual. Seja espiritual. Seja espiritual, porque Deus é espírito. E você só entende ele se você estiver em espírito. Porque ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é no natural, não é no físico, não é no racional, embora a fé seja racional. É em espírito. Feliz o servo cujo seu senhor encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir. Olha que lindo. Ele se vestirá para te servir. Olha só, vou ler de novo o versículo 37. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir. Fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Olha, ele vai te convidar para uma mesa, ele vai abrir a porta, vai estar com uma roupa linda para te receber, para te servir, e vai preparar a mesa para jantar com você, para ceiar com você, e vai estar contigo ali. Olha, ele vai preparar uma mesa para você. Entra nessa porta. Entra nessa porta. Que ele está preparando para você uma mesa preparada. Ele vai... Gente, ele vai... Por isso que fala que nós temos que trocar as nossas vestes. Porque ele vai trocar as vestes para nos receber. Por que que eu vou continuar com essas vestes velhas do passado? Do meu eu passado? Por isso que as igrejas hoje em dia e a mídia e tudo que envolve o mundo, e a gente tem visto as atrocidades que tem acontecido, principalmente aqui no Brasil, atacando as igrejas, querendo mudar a palavra de Deus, querendo mudar, falando, não, ele te aceita como você, ele aceita como você é, você pode vir lésbico e permanecer lésbico, homossexual, permanecer homossexual, assassino, permanecer assassino, porque se você pode vir como você está, se o cara é assassino, ele vai continuar sendo, se o cara é pedófilo, ele vai continuar sendo. Olha a ideia desse povo, ele te aceita, ele não te aceita como você está, ele te recebe como você está, mas a partir do momento que você abre aquela porta, você está decidindo por uma transformação. Se você abrir essa porta, se você bater nessa porta e ele abrir, que você não consegue abrir, perdão, se você bater nessa porta de mudança, de transformação, de dizer não pro passado, ele vai abrir, você bateu, ele vai abrir. Só que a partir do momento que você entra, o seu velho homem, as suas vestes do passado, do pecado, de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, fica para trás. E você coloca novas vestes, como diz a palavra, vestes brancas. Vestes brancas, por que branco? Porque branco ali, ó, é onde ele vai escrever uma nova história. Tá tudo branco, é uma página em branco, onde ele vai escrever uma nova história, onde ele vai escrever uma nova, tudo novo, completamente novo para você. E aí, a partir daquele momento, quando você entrar com vestes novas, ele também vai estar com vestes adequadas para te receber, vai te colocar à mesa, você vai ter um momento de comunhão. Não é um Deus distante, é um Deus que quer koinonia. É o Deus que quer koinonia. Koinonia significa comunhão. Comunhão. Não é a comunhão como o comunismo, que fala de o comunismo que se prega aqui no mundo, que é comunismo pra você, né? Socialismo pra você viver na miséria e eles lá no iPhone, nos restaurantes do carinha do sal lá, que é milhares de dólares pra ter aquele cara perto de você. Não é esse tipo de socialismo ou de comunismo, mas é uma comunhão à mesa do rei, onde você tem acesso a tudo, onde você tem acesso à riqueza, onde você não se preocupa se o teu irmão tá prosperando muito e você nem tanto. Você tá feliz por ele. Não tem... isso que esse mundo prega, meu irmão tem demais, ele tem que perder o que ele tem pra ficar igualzinho, ele tem 2 milhões e eu tenho só 1, então a gente tem que ficar 1,5, não é isso. É você entender que você tem acesso à riqueza, ele é Deus do ouro e da prata, ele é Deus da prosperidade. Ele diz que as aves do céu não são mais importantes do que você e elas são servidas por ele, então ele quer te servir, cara, ele quer te servir.
E é enquanto você está preocupado com que o seu irmão do lado, você está rico, você está pobre, você tem dinheiro, você tem carro, você está vivendo a vida do teu irmão ao invés de viver a tua. Para de olhar para a porta que teu irmão está entrando e entra pela porta que Jesus quer abrir para você. E entra e desfrute dessa mesa. Desfrute da coinonia com o Espírito Santo, desfrute da coinonia com o Senhor e para de se preocupar com o que o outro está vivendo. Viva aquilo que Deus quer que você viva. O que esse mundo está pregando, que esse governo que tem hoje em dia, por exemplo, quer, não é essa comunhão com Deus, é a comunhão que esse comunismo que eles estão pregando. É outro tipo de comunismo, é outro tipo de comum. Aqui é o bem comum, ou seja, esse Jesus que é para todos. Mas nem todos querem trocar as vestes, nem todos querem abrir a porta, porque às vezes eles até giram a maçaneta, mas quando eles olham para trás e vê o carro dele lá fora, quando eles olham para trás e vê que a casa dele é muito grande, essa casa do Senhor tá muito simples. Tá muito simples. Mal ele sabe que quando você abre lá dentro tem um palácio. Essa porta tá muito estreita, Deus, como é que eu vou passar? É muita glutonaria lá atrás, é muito bom comer e desbanjar. E não se preocupar com o irmão do lado que não está comendo. E não se preocupar com o irmão do lado que está passando fome. É melhor lá, porque eu posso comer sem estou nem aí para ninguém. Eu quero é comer. Eu quero é luxúria, bens, eu quero é isso. Essa porta é muito estreita, é muito difícil de entrar, Jesus. É muito difícil. Nem todos querem. Não adianta a igreja estar cheia, não adianta ter milhares e milhões de cristãos evangélicos no mundo ou no Brasil. Nem todos são discípulos e nem todos entraram pela porta. Nem todos entraram pela porta. A porta está lá. Muitos até bateram. Alguns nem sequer bateram porque ficaram com medo dela ser aberta. Vai que eu bato e ele abre. Vai que eu bato e ele abre. E aí ele continua. Aqui no versículo 49. Vim trazer fogo à terra. E como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo e como estou angustiado até que ele se realize. Aqui Jesus estava falando, esse batismo é a morte de cruz. Eu já estou angustiado porque eu sou homem como vocês, eu estou como homem, eu me despi das vestes de Deus, eu me despi, eu estou com roupa igual a de vocês, mas quando vocês baterem nessa porta e eu estiver lá no paraíso, eu vou estar com vestes novas para te receber. Não é mais essas aqui da terra, eu vou estar com vestes novas para te receber. Mas eu também quero dizer para vocês que eu vim trazer fogo. Eu não vim trazer o que vocês estão imaginando. Ele continuou, mas tenho que passar por um batismo e como eu estou angustiado para que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não. Eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos uns contra os outros, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. E aqui, eu vou finalizar, porque eu quero dizer para você o seguinte. Por que você falou de tudo isso, dessa porta que vai abrir, de prosperidade, de coisas boas que podem acontecer, de comunhão, dessa coinonia com o Espírito Santo, e depois você fala de guerra, de fogo? Porque aqueles que entendem o Hinene, e eles o praticam quando eles dizem Hinene Adonai, eis-me aqui, Senhor, e buscam, eles não podem olhar para trás. E quando você entra nessa porta, você deixou para trás pai, mãe, família, irmãos, irmãs. E quando eu digo deixou para trás, é que agora para você o que mais importa é a presença de Deus em você. É o que mais importa, não é que essas outras coisas não importam, é o que mais importa. Está acima de qualquer outra coisa. E o mundo, ele prega um amor diferente da palavra. A palavra amor para o mundo pode significar muitas coisas, mas o que significa esse amor para Deus? Esse amor ágape, o amor de Deus. O que significa? Para o mundo, o amor ele significa uma troca. Eu te dou e você me dá. E para Deus não é isso. Para o mundo, o amor significa aceitar as pessoas do jeito que elas estão, sem julgamento. E a palavra de Deus diz que nós temos que julgar sim. Ela diz que nós temos que julgar. A diferença é que nós temos que tirar a trave que está do nosso olho. Porque quando a gente tira a trave, a gente consegue ver plenamente. A gente consegue entender que eu tirei aquilo que era o pecado sobre minha brasa, a tenaz, já me purificou. Então ela tirou a escama dos meus olhos e agora eu consigo enxergar à luz da palavra o que é certo e o que é errado.
E ele fala o quê? Que à medida que você julgar, você será julgado. Então, quando eu julgo, eu tenho que entender que eu também vou ser julgado pela palavra. Mas se eu estou andando segundo a palavra, se eu disse Hineni Adonai, a palavra não vai me condenar. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a gente precisa julgar. Quando um cristão faz uma coisa errada, a gente diz, olha, você está contra a palavra, a gente precisa alertar, a gente precisa falar, não importa quem seja. Quando alguém se levanta com uma palavra contrária à palavra de Deus, você tem que falar. Recentemente eu vi um vídeo aí, nem conhecia esse pessoal aí do lado dos famosos, uma igreja que tem vários famosos aí, eu vou nem saber o nome desse tal, desse pastor dessa igreja. Eles num bloquinho de carnaval aí, curtindo o carnaval daquele jeito que o mundano conhece. E como é que isso é uma igreja cristã? É porque eles, é o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, quando ele diz que eles buscarão mestres para si mesmo, porque eles não querem ouvir a palavra de Deus. Então eles vão buscar mestres para si mesmo, para dizer que estão dentro disso aqui. Mas só existe uma palavra, só existe um evangelho, só existe um Cristo. E o que muitas outras coisas estão sendo oferecidas para você está totalmente longe disso aqui. Mas o que eu te falei aqui é uma porta e você precisa entrar por ela. Se você decidir hoje entrar por essa porta, se você decidir hoje entrar por essa porta e bater nessa porta de fato, na verdade, porque você precisa confessar diante dos homens que Jesus Cristo é o Senhor e ter uma vida transformada. Então, quando você confessa, você está batendo na porta, ei Jesus, eu estou confessando aqui, ó, diante de todas as pessoas, diante do mundo, eu estou confessando que Tu és Senhor e Salvador da minha vida. Então, quando você confessa, você bate na porta, aí Ele abre. E aí também precisa ser uma decisão sua entrar. Porque quando você entra, você vai para a koinonia, você vai para a comunhão com Deus. E a partir do momento que você tem uma comunhão com Deus, você abdica, você abre mão do mundo, você abre mão do passado, você abre mão de tudo para viver uma vida com Ele. E a partir do momento que você entra, não tem como mais você voltar atrás, porque a palavra de Deus diz que aquele que volta atrás, que bota a mão no arado e volta atrás, não é digno do reino dos céus. Significa que se você entrar nessa casa, se você entrar por essa porta e ter essa koinonia com o Espírito Santo, e você disser bem assim, a partir de agora, eu quero abrir essa porta e voltar, você não tem mais volta, não vai adiantar você bater, porque vai ser igual naquele dia que você bater no Senhor, abre a porta e Ele vai dizer, afasta-te de mim, pois não te conheço. Então você precisa entender que a partir do momento que você bate, a partir do momento que Ele abre, você entra e você tem koinonia com Ele, uma comunhão com o Espírito Santo, e você não pode voltar atrás. Então a gente precisa entender, a gente precisa difundir essa palavra do Evangelho que muda e transforma, que confronta, que traz guerra, porque uma guerra é um fogo, como diz o próprio Jesus, um fogo interior, porque é uma guerra você largar o passado e viver o novo, viver o Evangelho. E quando você diz de viver o novo, viver o Evangelho, é você pregar o Evangelho todos os dias, é você meditar a palavra todos os dias, é você ansiar por pessoas alcançadas, porque Ele só vai voltar quando o mundo for alcançado. Você precisa entender isso, você é discípulo, que já entendeu quem é Jesus, que já confessou, que já entrou nessa porta, que já sentou à mesa, que já está tendo coinonia com o Espírito Santo, você precisa entender que Ele só vai voltar quando você cumprir o ID. Existem países que nunca ouviram falar de Jesus, existem países que quando se levanta a bandeira de Jesus é morto. Aqui no Brasil ainda, por mais que a gente se sinta totalmente livre, ainda existe uma opressão contra o cristão e a gente precisa pregar ao ponto de se estabelecer como igreja aqui para poder ter uma base forte para poder mandar para outros países que não conhecem esse Jesus, que não conhecem esse Evangelho. Porque não adianta o Brasil ser salvo, não adianta que tenha a igreja de Cristo aqui e o Brasil virar uma igreja, o país inteiro virar uma igreja, todos convertidos, fiéis, discípulos, sedentos por Jesus e ficar aqui um falando com o outro. Não adianta. Precisa ir. Mas vamos começar aqui. Na sua rua, no seu conjunto, no seu bloco, no seu bloco de apartamento, no seu condomínio, no seu bairro, na sua cidade, para depois ir para o nosso país, para o seu estado, para depois chegar ao nosso país. E aos confins da terra. Vamos cumprir o ID. Vamos dizer, Hineni Adonai, eis-me aqui, Senhor. Eu precisava trazer essa palavra como início dessa série do Hineni. E a gente vai criar algumas coisas, eu vou trazer para vocês aqui, tudo direcionado pelo Espírito Santo, porque hoje eu orando e hoje eu lendo e falando sobre essa porta, Ele falou muito comigo a respeito disso. E aí eu tinha que compartilhar isso com vocês. O vídeo ficou grande, provavelmente você está vendo o segundo vídeo ou tá até o terceiro. Eu vou postar ele no YouTube também, para que possa ver de uma vez só. No Instagram vai ter que ser em 2 ou 3 vezes, porque o vídeo ficou grande, mas era necessário. Eu precisava trazer essa palavra. Fica com Deus. Até a próxima.